Ah, mas a coisa melhor que tem é você levantar de manhã cedo e ir lá pra dentro, pra baixo da minha oficina ali. Pra mim é tudo. Eu deito pensando em levantar cedo pra ir pra lá, de noite eu fico pesado de largar o serviço. A gente fica até tarde fazendo a coisinha lá pra passar o tempo. Nós não estamos fazendo artesanato pra ficar rico, a gente quer, né, ser reconhecido, não é assim mesmo. Eu aprendi a bordar com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, é uma coisa de família. E a minha mãe sustentou eu e a minha irmã durante muito tempo com o dinheiro do bordado, era a nossa principal renda. Sou marceneiro desde 16, 18 anos, comecei a aprender a profissão. Trabalhei junto com um primo meu, fazendo as armações de quadro e tal. Aí fui vendo outros trabalhos que tinha na marcenaria, armários, mesa. E fui apaixonando, né, pelo trabalho com madeira. Quando eu cheguei pra cá, quem trabalhava nessa mesa aqui, ó, chamava Maria Antônia, uma senhorinha que me ensinou a fazer essas rosas, esses peixes, artesanato, tudo de lá, esses escravos. Então aí eu vim tentando aperfeiçoar, cada dia mais, entendeu? Os anos foi passando, tô aqui até hoje e tem muita coisa para aprender ainda. Agora eu lembro, quando eu comecei a fazer artesanato, aqui que eu vim pra cá, né, pra minha casa, aí eu fiz uma opção de bruxinha, aí pendurei ali na varanda, ali lá de fora. Aí eu falei assim, ó, que eu vender essas bruxinhas tudo, esse primeiro dinheiro que eu fizer eu vou dar lá pra Santo Antônio, pra igreja aqui. Aí eu vendi tudo, era no sábado, eu não esqueço, mandei levar, porque não deu pra mim ir na missa, aí meus meninos levou a esmola. Ah, eu gosto, fazer que distrai, né, por conta do dinheiro, né, bom pra cabeça, né. E o primeiro bate-papo de hoje é com Paulo Lemos e Guta Nascimento com o tema Reconectar para um Viver Sustentável. Paulo Lemos é fundador da Fazenda Experimental Lá no Alto, em Catuçaba, que fica no topo da Serra do Mar, em São Paulo. Um lugar que rende experiências, eventos e produtos sobre a vida rural
e seus saberes. Guta Nascimento é idealizadora da Refazenda Rio Chopotó, uma comunidade com formação de saberes globais, localizada em Desterro do Meio, Minas Gerais, que busca trocas locais, partindo da pluriversalidade, especialmente feminina, de gênero livre e popular. O bate-papo conta com a mediação de Karen Jimenez. Eu convido agora ao palco Guta Nascimento, Paulo Lemos e Karen Jimenez. Oi, bom dia. Bom, primeiro agradecer a todos que estão aqui hoje, nesse dia lindo, né? Tiradentes nos abençoou com um sol maravilhoso. É com muito prazer que eu estou aqui abrindo praticamente o evento. Minha primeira mediação da vida. Espero que ninguém durma, tá? Se alguém dormir, alguém belisca por aí, hein, por favor. Estou aqui com Paulo Lemos, Guta Nascimento, duas pessoas maravilhosas que têm um projeto que super se envolve sustentabilidade. Então, a gente vem para falar um pouquinho sobre Alano Alto e Refazenda. E aí eu fiz uma colinha, obviamente, né, gente, para a gente conseguir fazer um bate-papo. No finalzinho, nós estaremos abrindo o microfone para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta para eles, tá bom? Bom dia para todos. Guta, você que é uma jornalista, como o Paulo, que vem de um mercado praticamente enlouquecedor, né? O Paulo vem de agência de publicidade, Guta, uma redatora de revista, a gente sabe como que é uma redação, a gente mata leões todo dia. Dentro do projeto de vocês... gente, desculpa, eu pulei uma parte, eu não apresentei eles. Por favor, vocês querem dar um bom dia para todo mundo? Sim, bom dia, gente. Uma alegria, viu? Uma honra poder estar aqui abrindo esse que é o primeiro painel, né, da Semana Criativa Tiradentes, que é um evento que a gente ama, tem toda a sinergia com as coisas, os valores que a gente preza e honra na Refazenda, que celebra, né, o artesão, o artesanato, o feito à mão, o design brasileiro. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, toda a Refazenda. A gente tem várias pessoas da Refazenda aqui na plateia, e é uma alegria. Vou falar um pouquinho sobre a Refazenda, e a gente ficou muito honrado de poder dividir esse painel com o Paulo. Eu sei que a Yentl também está aqui, Pilar, uma criança fofa correndo aqui. A Alano Alto sempre foi, Paulo, para a gente uma grande inspiração. O trabalho que vocês fazem com a terra, com o produtor local, os ingredientes, a gente admira demais. Então, não podia ter felicidade maior. Em nome de toda a Refazenda, eu agradeço muito o convite. Alô? Também queria agradecer. Eu acho que para a gente é bem difícil de sair da fazenda, assim, né? Então, a gente pegou o carro ontem, 8 horas, atolamos no meio do caminho, como deveria ser. Chegamos aqui, é muito legal trocar ideia. Eu acho que um dos principais nortes para a gente lá na fazenda mesmo é o compartilhamento de conhecimento, troca de informação. Qualquer papo que a gente tem, a gente consegue aprender muito. Então, eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos lá. A Alano Alto é um projeto existente há 12 anos. A Refazenda é um projeto que vem exatamente da pandemia, então esse é um projeto bem novo. Eu queria entender, dentro desse processo, o que vocês trouxeram do seu dia a dia, da vida que vocês tinham antes, né? Porque uma vida de redação realmente é uma loucura. A publicidade, o que vocês aplicam no dia a dia de vocês dentro desses projetos, que é um projeto inverso, praticamente, de tudo que a gente vive numa grande cidade. O quanto isso é fundamental para vocês desenvolver o projeto, tanto da Alano quanto da Refazenda? Quer começar, Paula? Posso começar? Queria perguntar, acho que antes de falar um pouco dessa trajetória, né, como é que a gente chega nesse dia a dia de sustentabilidade, que a gente tenta, né, um caminho que a gente tenta chegar. Para quem não conhece a Refazenda, se vocês quiserem seguir, o nosso Instagram é Refazenda Rio Chopotó, que é o rio que a gente tem a honra de ser um dos primeiros ali a serem
agraciados com ele, é um rio super importante, depois eu posso falar um pouquinho. Queria saber se a gente consegue passar um videozinho rápido, tem 1 minutinho e 20, sobre a Refazenda. Esse é um vídeo que tem muito dos valores, foi o vídeo do nosso primeiro aniversário, a gente tem 2 anos, né, um projeto que começou durante a pandemia, em julho, agosto de 2020. Aí queria saber, Guilherme, que está lá na operação, comandando aí, você consegue, Guilherme, passar o vídeo da Refazenda? Ele é curtinho, mas acho que vai falar muito melhor sobre como eu posso expressar a Refazenda. Tem áudio. Vocês conseguem ver, gente? Ou eu estou na frente? Espera aí. Aqui a gente é bem informal. É isso, gente. Depois tem um outro videozinho para passar sobre o nosso Roça Office, para quem se interessar em conhecer mais. Mas as pessoas perguntam muito, né? O que é a Refazenda? E no começo as pessoas perguntavam assim, é tipo Alano Alto? Que é uma grande referência para toda uma geração, né? Vocês fazem um trabalho fantástico que reverbera. E foi até quando eu descobri Alano Alto, porque eu fui começar a pesquisar sobre Alano Alto e assistir todos os TEDs disponíveis que tinham com você, com a Yentl. E a gente falava assim, não, a gente admira muito, eles são uma grande inspiração, mas são projetos diferentes. Nós somos, o que é a Refazenda? E isso, gente, só agora, depois de 2 anos, eu acho que dá para falar, e aí acho que todo mundo aqui que é da Refazenda compartilha disso, né? É muito difícil a gente explicar o que é a Refazenda. E não tem muito palavra para explicar, porque não tem um caminho, assim, não teve um planejamento, não teve um business plan nem modelo de negócio. Depois de muito tempo, eu vou tentar colocar em palavras tudo que a gente vive lá, porque é tudo muito autêntico, é muito de verdade. Os caminhos vão surgindo, as pessoas vão chegando, e a gente vai vivendo e desenhando um modelo. Mas nós somos o quê? Nós somos um coletivo de pessoas de todo o Brasil. Assim, são pessoas das mais diferentes cidades, origens, profissões, jornadas de vida, tudo muito com muita diversidade, que é o valor que a gente muito preza e se esforça muito nessa busca de sempre se conectar com pessoas dentro de todos os conceitos de diversidade. Então, a gente se reuniu, um grupo de pessoas já se conhecia, esse coletivo, e esse coletivo até muda. As pessoas perguntam, mas quantas pessoas são? São muitas, tem época que tem 12, 15, 18 pessoas nesse coletivo que organiza e toca a Refazenda. Teve época que já teve 6, a gente começou durante a pandemia, então tinha várias restrições, né, de convidar pessoas para vir se juntar a nós, porque tinha a questão do isolamento que a gente seguia. Para chegar, para viajar, as pessoas não viajavam, precisava ter... A gente fazia teste para poder entrar, né, para manter todo mundo seguro. Então, a gente foi crescendo, aos poucos, organicamente, como coletivo. E o que a gente faz? A gente desenvolve vários projetos lá dentro. Não é um projeto com fim comercial, né? É um projeto com um olhar muito social.
o nosso ROI, para falar aí a linguagem, né? O nosso asset são as pessoas incríveis que têm a mesma visão que a gente. Porque nós somos pessoas, entre nós, muito diferentes, mas tem uma coisa que nos une, tem uma coisa que é uma verdade dentro de cada um de nós, que é, nós acreditamos, a gente acredita no coletivo, na força do coletivo. E o sustentável vem daí. Você não consegue ser sustentável sozinho. Mas, coletivamente, quando você começa a fortalecer esse nó de fazer as coisas coletivamente, então, todos esses projetos que rodam lá dentro, e eu posso falar um pouquinho depois deles, a gente tem residências artísticas, a gente tem cursos, por exemplo, no verão, a Aninha Soares liderou uma temporada, a gente chama especialistas de permacultura que podem dar um curso, a gente faz atividade com... A gente está localizado aqui pertinho, a 1h15 daqui, em Desterro do Melo, uma cidade que nos acolheu, uma cidade de 3.000 habitantes, 2.000 na área rural, 1.000 no centro. Essa cidade nos acolheu maravilhosamente bem. Eu sei que Priscila Paolucci está aqui, ela é moradora, morou muitos anos lá, né, Priscila? E aí a gente desenvolve alguns trabalhos lá, com, por exemplo, a Secretaria Municipal, os professores já fizeram uma vivência lá. Então, nós somos um coletivo que eu acho que o que mais define o que a gente faz, esses diversos projetos, aí entrando no nosso Instagram, vocês vão poder acompanhar melhor os tipos de projeto que a gente faz lá. Mas eu acho que o maior valor da Refazenda, a maior identidade dela, o que vocês que estão todos convidados a conhecerem vão sentir lá, é a vivência coletiva. Nós somos uma casa, um espaço, uma fazenda de vivência coletiva, onde a gente quebra toda esse nosso dia a dia, que esse mundo nos impõe, esse caos que você falou, o que a cidade coloca muito na gente de individualidade, e a gente faz todos os projetos, o dia a dia, tudo na Refazenda é sobre o coletivo. E coletivo, nenhum de nós, individualmente, conseguiria fazer a Refazenda. Não é nem por questão de grana a gente não tem mesmo, mas é questão que, mesmo que tivesse, nenhum de nós conseguiria, porque a gente só consegue fazer as coisas incríveis que a gente faz coletivamente. Então, acho que acreditar no coletivo é o primeiro passo para a gente conseguir fazer os nossos sonhos lá. É um processo bem parecido com a Alano Alto. A Alano, ela tem essa fusão com a comunidade, mas de uma forma um pouco inversa, na verdade. O Paulo traz os produtores para conseguir desenvolver os produtos que são existentes da Alano, mas, porém, as pessoas que passam pela Alano, elas não são residentes. Me explica um pouquinho isso, Paulo, por favor. O processo todo da fazenda, igual a Guta comentou também, assim, eu acho que, quando a gente olha para o passado, parece que sempre fez sentido. Parece que, não, faz... Quem olha de fora, parece que, tipo, nossa, os caras planejaram, fizeram um puta plano e tal. Eu posso te dizer que, assim, a Alano Alto, ela veio num movimento muito familiar nosso, meu e da Iento, assim, quando a gente era só nós dois na época, e que a gente estava lá nos Estados Unidos e a gente começou a perceber muitas coisas que a gente não tinha acesso em São Paulo, assim. E por mais que seja um paradoxo, quando a gente estava nos Estados Unidos, foi onde a gente começou a cortar intermediários, a viver em uma cidade menor, a entender o que é fazer com as próprias mãos. Porque eu e a Iento, a gente veio de trabalhos que a gente passava 10, 11, 12 horas por dia na frente do computador, né? A gente, lá nos Estados Unidos, a gente criou nosso estúdio de comunicação, então a gente fazia meio que tudo a gente mesmo. E a gente foi receber uma proposta de um trabalho bem grande para fazer, que era para o Inhotim, aquele museu aqui em Minas. E só que era muito grande para a gente fazer à distância. Então a gente falou assim, cara, a gente vai ter que estar lá dentro para fazer a coisa acontecer, assim. A gente foi para o Inhotim. Foi onde a gente percebeu que, mais do que fazer esse projeto enorme que a gente estava fazendo lá para a instituição, a gente estava meio que pesquisando sobre a nossa própria vida. E quando a gente terminou parte desse processo, a gente falou assim, cara, não faz nenhum sentido a gente voltar para os Estados Unidos, assim. A gente estava nessa busca pela essência, pelo que a gente é, o que a gente vai querer fazer com o nosso esforço, assim. E a gente já tinha esse pedaço de terra lá em Catuçaba, que é no município de São Luís do Paraitinga, uma cidade bem legal em São Paulo, histórica. E a gente resolveu ir para lá. E quando a gente foi para lá, a nossa ideia era trabalhar à distância. Então, montar o nosso estúdio lá e trabalhar à distância.
baseado muito do que a gente aprendeu nessa pesquisa muito intensa que a gente fez no IUTIM, que um dos conceitos principais que a gente trabalhou lá foi a descentralização. Então, quando a gente vem do mundo do negócio e da indústria, ela vem muito sobre o processo de centralizar como se fosse um processo positivo, assim. Só que cada vez mais que a gente foi trabalhando e exercitando isso e fazendo pesquisa, a gente foi vendo o quanto que, na verdade, a natureza funciona em outro modelo, que as comunidades tradicionais funcionam em outro modelo, e o quanto que descentralizar poderia ser muito positivo, assim. E a gente falou assim, cara, se a gente acredita nisso, vamos para a fazenda e ver como que vai funcionar. E realmente, estar lá na fazenda, nesse início, que foi 2014, quando a gente mudou de verdade para lá, mudou muito, assim, porque, cara, só de ter saído desse lugar de centralização, sair do centro urbano e ir para o rural, a gente começou a produzir menos lixo, a gente começou a comer melhor, a gente começou a fazer mais exercício, a gente começou a conhecer nosso vizinho. É interessante quando você fala, né, Guta, sobre o coletivo, assim, mesmo morando só eu e a Yentl lá, a gente percebeu que a gente estava fazendo parte do coletivo. Completamente diferente do que a gente estava na cidade, que a gente não tem obrigação nem de dar oi para o vizinho no elevador, assim, né? Dentro desse processo que você retorna às suas origens, quanto foi, dentro da comunidade, a sua aceitação, quando vocês chegaram, foi uma aceitação tranquila? É um processo diário, é um processo constante, a aceitação, porque é uma cidade pequena, né? Em São Paulo, a gente fala que a gente convive com muitos, mas para a gente vive mais sozinho do que nunca, né? Essa é a grande verdade. E quando a gente está numa comunidade pequena, tanto na Refazenda, porque é quase uma comunidade dentro de uma comunidade, acho que em meio metro, em 3 quadras de São Paulo, deve ter mais habitantes do que a própria cidade desse terreno do Melo. Então, foi complicado a tua adaptação em relação à aceitação da chegada de vocês de um novo projeto. Como que foi isso dentro da comunidade local? Eu acho que vem muito com a concepção nossa urbana de que a gente sabe muito e que a gente tem muito para agregar em um lugar que talvez não teria esse conhecimento, esse acesso que a gente tem, assim, né? E essa foi a nossa cabeça quando a gente chegou lá. A gente chegou lá achando que a gente teria muito para oferecer. Hoje eu posso dizer que, na verdade, o que a gente sentiu foi quase uma indiferença, no sentido de, tipo, cara, beleza, vocês estão aí, e a gente chegou lá nessa força de, tipo, cara, vamos fazer isso, vamos montar tal coisa e tal, e a gente percebeu que, na verdade, a chave para a gente se incluir no lugar era como eu posso ajudar, muito mais do que a gente ter uma concepção na nossa cabeça do que a gente quer que seja feito lá. E foi nesse momento de quebra de entendimento assim que a gente conseguiu fazer parte da comunidade mesmo. Então, ora a gente vai juntar uma galera e vai limpar uma cachoeira, ora a gente vai ir na Câmara dos Vereadores para tentar ajudar a fazer alguma coisa, mas sempre foi como figurante, ajudando, muito mais como achando que a gente poderia ser protagonista, assim. Eu acho que esse momento, hoje a gente faz parte da comunidade. Nossos filhos nasceram lá. Eu tive a sorte dos meus 8 aos 15 anos, morar numa cidade pequenininha em Goiás, assim. E para os meus pais, naquele momento, foi muito forte o quanto que as pessoas da cidade não consideravam eles nativos ali. O quanto que eles eram de fora. Pelo menos na visão interna da família era isso que parecia. E quando a gente foi para Quatuçaba, para mim sempre veio uma ideia que, assim, eu não sou daqui. E é importante que eu entenda que eu não sou daqui, mas meus filhos são. Eles vão conseguir chegar em pontos que eu não acesso hoje, assim. Então, a minha relação com eles é muito legal, a gente aprende muito com a comunidade, mas ele vem muito desse lugar de eu tirar um pouquinho o meu sapato e entender muito mais a necessidade deles do que a nossas, assim, sabe? Muito mais compartilhar, praticamente, né? Compartilhar do que são as tradições locais e trazer isso para dentro do seu projeto, acredito eu. Guta, dentro da Refazenda, que foi um projeto que vem exatamente num período que o mundo está dentro de 4 paredes, né, que a gente foi confinado por uma questão da pandemia, existe alguém que chegou lá no começo da comunidade, quando vem esse projeto todo, que realmente é um projeto que vocês criaram para ter um acesso maior à natureza, para conseguir conviver com isso e não estar tão, né, preso ao que aconteceu com o mundo. Existe alguém que ainda é residente na casa, que chegou e nunca mais voltou? Porque, no caso da Lano, ela tem um tempo para chegar e para sair. No caso da Refazenda,
pode se ir ficando. Como que foi isso? Como existe alguém? Não, na verdade, a gente funciona assim, a gente brinca, né? É aquela história que eu contei aqui no começo, a gente foi fazendo e as coisas foram acontecendo. Na pandemia, tem uma pessoa que é a alma da Refazenda, assim, de uma maneira, o grande sonhador e idealizador, o Nelsinho Santos, que não pôde estar aqui hoje. Ele é o sonhador, sabe? O sonhador. Ele sonha. E ele sonhou com a Refazenda e foi chamando gente, vem, 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 e foi todo mundo indo. Mas a gente, no começo da pandemia, algumas pessoas do coletivo ficaram lá bastante tempo que eu digo 4 meses, 6 meses até, porque era a época da pandemia. Algumas pessoas tinham perdido seus empregos, não tinham nem para onde voltar, no sentido, né, que não tinha mais como pagar aluguel. Então, a gente ficou com pessoas passando por lá por determinados momentos, e lá é completamente aberto, a gente é completamente, como disse o Paulo, descentralizado, é uma experiência social que tem as suas dificuldades, mas o que tem de ganho é absolutamente maravilhoso. Então, você pode ir para a Refazenda, você pode ir para passar um dia, você pode ir para passar um fim de semana, você pode ir para passar um mês, você pode trabalhar de lá. Depois eu vou passar para vocês um vídeo aqui do Roça Office. Quem trabalha remoto, né, quem tem esse privilégio de trabalhar remoto, pode ficar lá uma temporada. Tem gente que fica meses, mas o que a gente aprendeu nessa jornada? A gente aprendeu uma coisa com a Preta Quirã, que vocês viram, que é integrante do coletivo da Refazenda, uma pessoa assim fundamental ali, quando a gente estava botando os primeiros alicerces da Refazenda. É ela que dança, ela é uma bailarina de Salvador, é ela que dança no vídeo, na cachoeira lá, que nossa cachoeira lá perto. E a Preta sempre falava, a Preta já tinha uma experiência muito de casas coletivas, ela já tinha vivido vários projetos em diferentes lugares do Brasil de casa coletiva. E ela falava sempre assim, gente, depois de 3 meses, sai. Gente, não é bom ficar mais de 3, 4 meses. Por quê? Porque a vivência coletiva, ela tem que ser um exercício. Ela não é fácil, necessariamente. E não é fácil porque nós somos seres horrorosos e egoístas, não é isso. É que o mundo programou. A gente está programado numa lógica de mundo individualista. Então, lá é o exercício, é você chegar para quebrar isso. E aí as pessoas fazem perguntas muito curiosas, porque lá, por exemplo, a gente brinca assim, olha, não é uma pousada. É uma casa. E quem vai para lá está disposto a... Claro que você vai com as suas afinidades. A gente compartilha as tarefas, o gerenciamento da casa, a limpeza da casa, a administração da horta. Então, você quer aprender mais sobre horta, você tem um desejo, você pode ficar responsável pela horta. Quem está trabalhando tem seus horários. Eu, quando estava lá, trabalhando em ritmo corporativo, de corporação, eu precisava começar às 9 da manhã. Então, eu não conseguia participar do almoço, mas eu conseguia, lavar a louça, eu falo, gente, eu fico com a lavanderia. Você vai fazendo esses exercícios de vivência coletiva. E aí as pessoas não têm quartos individuais, são quartos coletivos. E isso é um grande exercício. A temporada que você fica lá, o período que você fica lá, você vê o quanto o coletivo tem as suas dificuldades. Tem, por exemplo, eu sempre brinco, a gente tem um quarto lá que tem 5 camas. Tem quartos maiores, quartos menores, né? E aí a gente brinca, às vezes, que é o quarto do Big Brother, o quarto azul. A gente faz várias brincadeiras, né? A casa tem seus personagens e suas alegorias. Mas eu sempre falo esse caso do quarto, porque assim, você tem 5 pessoas dormindo num quarto. Tem gente que tem dificuldade, só consegue dormir com luz acesa ou com alguma luz. Tem gente que só dorme no escuro. Tem gente que, por causa da sua rotina, precisa dormir mais cedo. Tem gente que, por causa da sua rotina, vai dormir mais tarde. E como é que a gente resolve isso? Porque na cidade, na vida mais dura, na corporação, a gente sabe resolver isso com hierarquia, né? Bom, o chefe mandou, você tem que fazer, você resolve. Você, né? Se alguém te contrata, você tem horário para trabalhar. Muita gente trabalha ainda em regime de horário, né? Não é pelo que você tem que entregar, é o horário. A gente, aí uma vez eu falei isso numa live, uma pessoa depois falou assim, vocês brigam, Eu falei, não, gente, a gente não briga por causa da luz acesa. E isso é o exercício. Como é que a gente faz conviver as nossas diferenças com afeto, com troca,
com ceder. O quanto eu posso ceder da minha individualidade? A mesma coisa, a gente sempre teve uma discussão lá muito grande com os bichos. Tem uma época que a gente tinha 4 cachorrinhos e 4 gatos. E eles entravam na casa. Mas tinha gente que tinha fobia de animal, né? Tem gente que tem seus traumas, as suas fobias. E aí ficava essa discussão. Um queria dormir abraçado com o cachorro, o outro tinha medo do cachorro. Como é que a gente resolve isso? Porque a nossa individualidade ela é legítima, né? Nós temos as nossas questões. Então, a nossa privacidade é um valor. E lá é isso. É uma grande casa que a gente tenta resolver tudo com afeto. Tudo com uma outra, sem hierarquia. Tudo com uma troca. É fácil? Não, muitas vezes não é fácil. A gente enfrenta os mesmos desafios que a gente enfrenta em outros espaços. Porém, o valor, e é por isso que eu sempre convido as pessoas para conhecer, o que a gente ganha no coletivo, assim, cozinhar junto. Cozinhar pode ser uma tarefa muito, no dia a dia, cansativa, né? Você cozinhar sozinho, às vezes você cozinha para muita gente, às vezes não. Quando vai todo mundo cozinhar junto, a gente tem aqui Lucas Abreu, um chefe maravilhoso, que faz parte da Refazenda, um pesquisador, né, da ancestralidade dele mineira. Cara, vou cozinhar junto com o Lucas, eu vou aprender. Você começa a aprender, começa a ficar lúdico. Tem dias que a gente tem 15 pessoas. Imagina lavar a louça de 15 pessoas, gente, depois do almoço. Vocês vão ver no Instagram. A Refazenda é tudo sobre comida. A comida é a nossa alma. A comida é uma refeição. Lavar a louça de 15 panelas, fogão a lenha, fazendo junto, a gente junta 4 pessoas e lava a louça em 15, 20 minutos. Porque, coletivamente, a gente é mais legal, a gente é mais divertido, as tarefas ficam mais leves, a gente aprende. Todo mundo explode lá na cozinha intuitiva, porque eu aprendo com você, a sua receita da avó, eu vou aprender com o PL, o queijo, o iogurte, como faz. Então, é sobre isso. É sobre fazer junto. É sobre fazer junto. Eu sempre brinco que a cozinha é o coração da casa, na verdade, né? A cozinha onde a gente une as pessoas. Então, é muito interessante isso, porque não é só uma troca de experiência com o chefe maravilhoso que está ali sentadinho, não é somente essa troca. Eu acho que é uma troca realmente de experiências daquilo que você viveu até com a sua mãe, o que você aprendeu a cozinhar com a sua avó. Eu acho que é onde a gente compartilha dramas, amores, desamores. Eu sempre acreditei que a cozinha é o centro da casa, onde normalmente reúne a família no domingo. Né? Essa é a verdade. Dentro da Refazenda, tudo que se produz é consumido pela Refazenda, que é a forma onde eles se alimentam e tem esse processo. Dentro da Lano existe a produção de vocês, que é o que gira toda a parte financeira, toda a estabilidade do local, que são os kits, os queijos, tem a hospedagem. Como que funciona isso? Existe uma troca com a comunidade da produção em relação a esses produtos. O produto é feito somente dentro da Lano. Como que é esse processo com a comunidade local? Tentar explicar, assim, que é meio complexo, né? Mas a gente tem 3 frentes de negócio dentro da fazenda, assim. A gente tem os produtos que a gente vende para fora da porteira. A gente tem as experiências e cursos que a gente faz lá dentro. E a gente tem as cabanas que as pessoas podem ir e se hospedar e consumir os produtos que estão lá. Então, a fazenda, ela é uma fazenda produtiva. Eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje. Assim. A gente está inserido numa bolha de sustentabilidade, de agrofloresta, de vivências colaborativas. São vários conceitos que são muito legais, mas o que a gente percebe mesmo assim é que nosso maior desafio ali é que a gente não consegue ser sustentável se a gente não é sustentável financeiramente também. Então, a gente tem o privilégio de ter muito acesso a muitas coisas legais acontecendo, mas os boletos chegam todo mês. E a nossa fazenda ela é produtiva, ela precisa ser sustentável financeiramente também. Então, a gente passou por muitos processos evolutivos no organograma de como ela funciona. Hoje a gente tem 4 pessoas, além da nossa família, morando lá dentro. Somos ao todo em 10 pessoas adultos trabalhando assim, né?
A gente já veio de um modelo de voluntariado e que a gente abriu mão desse modelo de voluntariado porque os voluntários aconteciam a cada 30 dias. E por mais que seja um processo muito legal de troca e tudo, a gente via que no nosso modelo sistemático, que precisa ter metas, processos, a gente não pode perder produto, são vários critérios muito específicos que faz a gente ter um faturamento específico. A gente falou assim, cara, eu não acho mais justo, a partir desse faturamento, da gente ter alguém que não receba para estar trabalhando aqui. Então, a gente acha que essa divisão dos lucros e dos faturamentos que acontecem é legal de entrar. Só que a gente sabe também que cada um tem seu modelo, assim. Então, tem um amigo meu que, quando eu estava em São Paulo, no começo dos anos 2000, e eu tinha um conceito lá, que eu estava morando numa casa muito anos 40, né? Então tinha copa, armário embutido, tinha tantos quartos e tal. E eu falei assim, não, cara, eu estou vivendo formatado nos anos 40, eu queria estar em outro formato, assim. E aí ele já tinha uns 15 anos a mais que eu, né? Ele brincava e falou assim, cara, quando você tiver filho, você vai querer ter parede, você querer ter lugares isolados para você fazer tal coisa, assim. E o que eu sinto muito na fazenda é um pouco isso, assim, a gente vem da cidade e a gente entra num local e a gente parece que a gente quer refazer tudo, né? A gente quer cancelar todo aquele momento que a gente estava na cidade e vamos zerar. E eu tenho outro amigo que fala que a gente passa pelo processo de civilização completa lá dentro. A gente começa sem regras nenhuma, e a gente fala assim, não, peraí, gente, tem que ter algumas regras, é impossível a gente viver aqui sem regras mínimas. E depois a gente começa a ver o que é a individualidade de cada um, o que é o processo, o que é o tempo, como que cada um trabalha. E organizar isso tudo dentro de um sistema que seja sustentável ambientalmente, que tenha produtos legais, mas que também seja sustentável financeiramente, é muito complexo, assim. Então, hoje a gente tem um processo que a gente tem uma fazenda completamente produtiva, então a gente tem pastejos regenerativos das vacas que estão lá, então todo o nosso leite sai das nossas vacas, a gente tem os plantios, tem a coleta das coisas selvagens que acontecem tanto nos pastos, capoeiras e matas que tem lá dentro, mas a gente também tem um trabalho que a gente acha que é muito importante com os nossos vizinhos que produzem ainda de formato tradicional. Posso citar o Nelson, por exemplo, que é um vizinho nosso que planta muita coisa de modelo tradicional e que ele estava num gargalo que ele só conseguia vender feijão carioquinha, porque era o que as pessoas consumiam, se fosse mais barato do que estava no mercado. Porque, infelizmente, a gente está aqui numa bolha. A grande maioria das pessoas, infelizmente, talvez não tenha o privilégio de comprar um produto diferente, um produto orgânico, um produto tradicional, crioulo, tem um monte de terminações que a gente pode usar, e que esse produtor, e a grande maioria dos produtores tradicionais, estão nesse lugar. Eles não têm o acesso ao nicho que a gente tem. E o que a gente começou um trabalho com o Nelson, assim, cara, o cara produz um monte de sementes diferentes. A gente abre o nicho para ele. Só que não é só abrir o nicho, infelizmente, assim, porque o que a gente mais percebe no nosso trabalho hoje é com esses produtores tradicionais que a gente precisa funcionar como tradutor pro nicho também. Então a gente pega o produto do Nelson, que tem um monte de jeitos legais de trabalhar, a gente cria a embalagem para ele, cria a história, conta essa história e a gente vende para o público final. Não é dali que sai o ganho financeiro do nosso projeto, mas é dali que sai um ganho social muito importante para a gente. A gente não consegue ter o projeto sem ter essa conexão com a comunidade também, sabe? A economia gira dentro da comunidade dessa forma. Automaticamente, com certeza, é aquilo que eu tinha falado no começo da palestra, do bate-papo, na verdade, automaticamente o que você traz da publicidade te ajuda muito hoje no seu trabalho com essa comunidade. Né, trazendo que o produto dele seja visto pelo consumidor final de uma outra forma. Então, isso, de alguma forma, valoriza, né, o consumidor, valoriza o produtor, né, que é um dos fundamentos da Semana Criativa, né, trazer valorização do produtor local, do artesão, trazer isso para o consumidor final. Eu acho que talvez esse seja o nosso maior privilégio hoje, assim. A gente foi convidado para dar uma aula sobre comunicação para Silo, que é um coletivo também rural, assim, para outros produtores. E é louco como é difícil, né? Como que
as pessoas se inspiram muito, talvez, no nosso Instagram, no que a gente posta de foto, dos vídeos, as histórias que a gente conta ali. Mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir compartilhar de uma maneira que o produtor, que precisa realmente, talvez, se ele queira entrar nesse meio do nicho e do acesso, e do Instagram, do Facebook e tal, porque isso vem de uma jornada de 20 anos, que eu e minha esposa, a gente veio de comunicação, e que a gente meio que virou essa coisa meio exótica de, cara, a gente trabalha com comunicação, mas hoje a gente é produtor rural. E o que a gente viu que é possível para a gente é que a gente consegue dar isso para os vizinhos que a gente tem. Assim. Então, tipo, putz, como que a gente consegue abrir esse nicho através dessa tradução mesmo, né, de formatos? A Refazenda, ela tem algum projeto de futuramente também criar esse leque dentro da comunidade, criar produtos que vão ser vendidos também de uma forma que crie um outro viés financeiro para a Refazenda ou não? A Refazenda, a gente produz algumas coisas lá, por exemplo, a gente produz os cogumelos. A gente criou lá um cogumelário que é tocado pelo Gugu, que não pôde estar aqui, mas ele é o nosso Gugu do cogumelo. A gente até brinca, gente, é o Cogu do Melo, mas, enfim, a gente tem essas coisas carinhosas. E a gente consegue produzir lá, por exemplo, 13 quilos por mês, é o máximo de produção, porque a gente consegue pelo nosso espaço. A gente já produziu shimeji, shimofuri, salmão, cogumelo, aquele shimeji da borda cinza, que acaba sendo muito mais para consumo próprio, porque a casa está sempre cheia, a gente tem sempre bastante gente lá nas refeições, e são banquetes de verdade, assim, banquete pela excelência do fresco, né? A gente tem uma horta experimental, que você vai lá, mas a nossa missão lá não é necessariamente produzir, é fortalecer os pequenos produtores, os nossos vizinhos, que a gente tem a honra hoje de chamar de amigos, né? Então, quase tudo, a gente tenta, claro que a gente não consegue tudo, porque a gente está inserido numa região, mas a gente preza tudo que a gente pode consumir e comprar, e divulgar, e apoiar, e levar cestas. Ana Soares, uma nutricionista fantástica, Mosaico da Nutri, que faz parte do coletivo, recentemente levou cestas dos pequenos produtores para BH, para os restaurantes que têm essa afinidade com todos esses valores que vocês viram que a gente tem. Então, a nossa missão é fortalecer a região, comprando deles. Então, assim, o nosso feijão é da Bastianinha, que é uma pequena produtora, uma mulher com uma história de vida fantástica. É o queijo da Márcia. Às vezes eu levo para São Paulo ou para o Rio a manteiga, e a manteiga de um dos nossos vizinhos, e as pessoas chegam lá em casa, está na manteigueira, elas não identificam a origem, falam assim, que manteiga maravilhosa! Qual é essa marca? Aí eu falo, Claudinho. Oi? Eu falo, Claudinho, porque é o Claudinho, e lá no mercadinho da Cida, que é uma moradora do Melo, que a família dela tem um mercadinho há 50 anos, ela já é a 2ª geração, os filhos dela a 3ª geração no mercadinho, você chega lá, então é o queijo da Márcia, é a manteiga do Claudinho, a gente come o feijão da Bastianinha, e vários outros produtores. A gente tem, o melhor doce de leite do mundo é feito pela Tunica. A Tunica é uma moradora do Melo, que faz um doce de leite no fogão a lenha dela, num ponto que é um ponto todo especial. Então, a nossa missão é fortalecer, e como a gente tem uma rede, o maior valor da Refazenda é a rede dela. Tem muita gente na nossa rede, todo mundo que já foi à Refazenda, a gente fala, é do coletivo da Refazenda. Você vira para sempre, você entra num portal e você vira ali um embaixador da Refazenda, né? E a gente consegue consegue falar em outros espaços dessas pessoas, desses pequenos produtores. Então, a nossa área, a Refazenda, ela é uma sede de uma fazenda arrendada. Por exemplo, o pasto ao nosso lado, do qual a gente toma o leite, é arrendado para um pequeno produtor, o Seu Neném. Então, a gente adora o leite das vacas do Seu Neném. E aí, gente, é aquela coisa, né? Leite fresco, todo dia, né? Que o Seu Dino, um ancestral, nosso vizinho maravilhoso, tira das vacas. Depois que você toma leite fresco, você não consegue, né? Depois que você toma um iogurte,
todos os produtos derivados do leite. E aí tem uma coisa, né, que a gente ainda fala, o valor de comprar do pequeno produtor, que é a proximidade regional. Eu sei que nas grandes cidades isso não é possível, mas para todos vocês, e eu falo de um lugar de quem vive muito entre a grande cidade e a roça, procura o pequeno, procura o fresco, procura saber a história. É tão legal quando você sabe a história de um produto, porque você vai estar fortalecendo, quando você compra do pequeno, a sustentabilidade não é ir para a roça, como a gente faz na Refazenda, como o PL e Enton. Não é só isso. A gente tem que procurar um caminho também de sustentabilidade nas grandes cidades, nos grandes centros, na vida louca, corrida, no massacre das horas de trabalho, que você acaba indo no supermercado e comprando a primeira coisa que veio pela frente, porque você está simplesmente exausto, você não tem mais força nem para pensar naquilo que você quer resolver, para resolver o seu dia. Mas quando a sustentabilidade, ela é um conceito dentro da gente, é uma chave que a gente tem que virar. E é tão gostoso que eu tenho certeza que depois que a gente experimenta, depois que você compra o café de um pequeno produtor feito artesanalmente, cara, você não vai, eu te juro, você vai achar o café ali, o outro lá mais industrializado, você não vai curtir tanto. E sim, é um privilégio, porque a gente sabe que nas grandes cidades esse produto chega mais caro, o que é uma injustiça, porque fica na mão do atravessador sempre. Porque se for para pagar caro para o pequeno produtor, vocês viram no vídeo de abertura, quando você compra aquele bordado que apareceu na abertura, você não está comprando um bordado só, você está comprando um bordado que é lindo, que a gente viu, você está mantendo uma tradição que não pode se perder, porque ela é o sustento de muita gente, e vocês viram a menina que fala que estudou com o dinheiro do bordado da família dela. Então, sustentabilidade é sobre isso. Agora, o mais legal é que é muito mais gostoso. As coisas frescas, as coisas orgânicas, elas são muito mais gostosas e prazerosas. Então, a gente precisa só virar essa chave dentro da nossa cabeça e buscar. Sabendo, eu sei que o dia a dia é corrido, mas depois que você vira essa chave, as coisas começam, o seu olhar começa a mudar. Você começa a preferir, você começa a gostar, a sentir o sabor, começa a querer a coisa fresca. E aí isso vai crescendo e cada um de nós vira uma semente de sustentabilidade lá na Selva de Pedra. Eu vejo isso um processo bem crescente, na verdade, né? Hoje tem várias feiras que falam muito de consumir esse produto, né? O produto mais saudável. Eu não sei se o mercado ainda está 100% entendido todo esse processo. Acredito que talvez é muito mais em relação a um alimento saudável do que em si o quanto isso é significativo em questão de origens, em questão de ser muito mais saboroso, em questão de estar mantendo uma comunidade pequena, girando a economia nessa comunidade pequena. Então, eu não sei o quanto isso já está realmente dentro da cabeça das grandes cidades, né, que ainda tem a coisa de trabalhar com as marcas que já estão consolidadas há anos, que não trazem esse produto mais natural, mais orgânico, não traz esse processo de realmente ser um mantenedor de uma pequena cidade, de uma pequena família, que vai ajudar no estudo de uma pessoa. Eu queria fazer uma pergunta para o PL. No período da pandemia, onde tudo ficou bem restrito, você tem, né, 3 formas de gerar financeiramente toda a história da Lano Alto. O que manteve você? Porque a hospedagem você não poderia ter naquele momento. Então, você chegou a ficar quanto tempo sem poder hospedar alguém, sem os workshops que você faz, o workshop para aprender a construção da cabana? Como que foi isso para você, esse período de restrições? Não, o período foi uma evolução do nosso modelo mesmo, assim. A gente tinha uma loja em São Paulo, que vendia nossos produtos lá, tinha restaurante na loja, então tinha almoço todo dia e tal. E nosso modelo de negócio ali era de como que a gente consegue beneficiar e agregar valor ao máximo àquele produto que a gente estava fazendo. Então, nesse formato, a gente não deveria depender de uma escala maior de produção.
Quando veio a pandemia e fechou a loja, então, tipo, dia 13 de março, a loja fechou, a gente não sabia o que ia acontecer. Tava um caos a loja, porque é muito complexo o modelo de trabalhar produto e consumo em São Paulo, assim. E, não sei, veio um clique. Eu estava em casa com a Iento, a gente falou assim, cara, não... A galera estava falando sobre, tipo, cara, vai ficar fechado até agosto. Né? Isso era a ideia que a gente tinha naquele momento que a gente não sabia nada de pandemia, assim. E aí a gente falou assim, cara, eu acho que não vai mudar, tipo, já mudou. Né? A gente não vai voltar mais como era antes, assim. Então acho que a gente tem que dar um passo para frente e tentar entender como que a gente vai ser nesse futuro, assim. E foi quando, no finalzinho de março, ou seja, naquele turbilhão de coisas que estava rolando, a gente resolveu criar uma operação do zero de delivery. Então era um delivery totalmente baseado na pandemia, que era não contato, entrega justa e direto da fazenda. Então, quando a gente fez esse formato e a gente ofereceu isso direto, assim, já montado, cara, explodiu as vendas, assim. E foi nesse momento que a gente decidiu, então, parar com todo o voluntariado que a gente estava fazendo e começar a fazer só processos que a galera que estivesse com a gente estivesse recebendo por isso, assim. Nesse momento, a gente parou de dar curso. Nesse momento, a gente não tinha nenhuma cabana montada para receber. E a gente ficou focado simplesmente na produção dos alimentos. Então, assim, cara, uma luta. Nesse momento, estava eu, a Iento, um voluntário que virou funcionário e mais um assistente na queijaria. Então, éramos 4 que a gente estava o tempo inteiro e ia para São Paulo, levava o produto, fazia todas as entregas, fazia tudo o que acontecia. No meio da pandemia, em 2021, no começo, né, quer dizer, de 2021, janeiro, a gente lançou a primeira cabana. Também, por acaso, essa cabana a gente tinha feito ela 6 anos antes, numa oficina que a gente tinha dado em casa. Ela estava parada no meio da mata, totalmente desabitada, abandonada praticamente, assim. E veio, por causa de um amigo nosso que estava ficando em casa, a gente falou, cara, vamos otimizar aqui que você consegue tirar uma renda. E aí a gente foi e fez esse projeto de tipo, cara, vamos... Pô, a cabana é totalmente conectada com a pandemia, porque a gente faz um turismo de isolamento, então a gente não tem contato nenhum, a pessoa faz uma trilha, chega na cabana, tem todos os alimentos lá, e de lá ela está sem contato, está tudo seguro e tal. Então uma coisa veio meio puxando a outra, assim, né? Aí disso veio a segunda cabana em 2021, ali mais ou menos em agosto, então vai fazer um ano, fez um ano agora dessa cabana. E agora, com essa acalmada da pandemia, a gente começou a ter os cursos e eventos, que a gente começou em junho a começar a tocar. Então, tudo meio segura. O que aconteceu ano passado, muito importante para a gente, foi que, em junho do ano passado, a gente teve uma interdição da nossa produção. Então, a gente foi denunciado, interditado, e teve a produção toda de queijo destruída, né? E foi um momento muito importante para a gente, porque é isso, a gente pode falar sobre o quanto é legal as pessoas consumirem o alimento artesanal, de pequeno produtor, orgânico majoritariamente, mas, na verdade, existe uma parte por trás disso que esse alimento não chega nas cidades, não somente porque existe o atravessador, é porque o sistema não deixa chegar. A gente não tem uma legislação no Brasil que é focada na produção artesanal de alimentos. E o que a gente faz existe uma adaptação forçada para o artesanal se adaptar para essa legislação. Automaticamente, quando ele faz isso, você tem que ter grana, dinheiro, acesso para industrializar a sua produção. E o que a gente tem hoje são empresas gigantes que fazem lobby para não ter essa mudança. Então, hoje, por exemplo, a gente teve essa produção destruída, por exemplo. Por mais que estivesse tudo certo, que o produto fosse de qualidade, que a gente fizesse análises, que tivesse mais qualidade de qualquer coisa que você encontra no supermercado, ela foi destruída por causa de um problema burocrático que nosso município não tinha um sistema de dar para a gente um selo. Não é que a gente não queria ter. Na verdade, o nosso município não tinha isso. E a gente estava batalhando politicamente há mais de 2 anos, com reunião com o prefeito, secretário, reunião na Câmara, tudo que você pode imaginar, para isso acontecer. Veio essa denúncia, que na verdade basta uma pessoa fazer uma denúncia, e isso aconteceu. Então, a gente, naquele momento, a gente falou, cara, eu acho que a gente tem outros suportes, já tinha as cabanas e tal, vamos a público. Então, foi o que a gente fez, cara, vamos contar o que aconteceu aqui em casa, porque isso acontece todo dia. E, infelizmente, com o produtor pequeno, o que acontece é ele se retrai. Ele entra mais ainda na clandestinidade, é até um termo horrível, porque eu não acho que ele é clandestino, assim.
Ele entra na clandestinidade porque ele fica com medo da indústria, de mais denúncia, de sofrer mais, não tem o poder e o acesso de industrializar ou de pedir qualquer tipo de selo ali. E o que a gente fez foi vir a público e contar como que isso acontece. E a gente entrou num turbilhão legal, no ponto de vista de legislação mesmo, assim, que a gente não fazia parte. E a gente viu a importância que a gente tinha, a partir da voz que a gente tem nas redes sociais, de compartilhar esse tipo de informação. Assim. Hoje, graças a Deus, o município aprovou a lei, a gente foi o primeiro a ser registrado no município, não existia registro no município antes, somos ainda o único, porque o sistema não funciona para o pequeno produtor. O pequeno produtor tem medo de participar, tem medo de represária, tem medo de não conseguir se encaixar, e hoje parte grande da nossa luta mesmo de conseguir ter meios que o pequeno produtor consiga chegar na cidade de um jeito sustentável para ele, assim, que hoje não tem, né? Trazer valores, né? Trazer valores para o trabalho dele, que automaticamente dentro de uma situação dessa ele recua e acaba se corrompendo a vender o produto mais barato, e aí nisso é onde não consegue criar uma estabilidade financeira dentro realmente do produtor local ou algo semelhante dentro do artesanato. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta específica? Estou abrindo o microfone para vocês, todos lindos, maravilhosos. Não consigo ver o rosto de todo mundo, porque está um pouquinho escuro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ali em cima. Olá. E som, teste 1, 2. Olá, meu nome é Xena. Eu aprendi demais aqui hoje, porque eu tenho uma loja colaborativa em Resende, que hoje acolhe o trabalho de mais de 10 artesãs, a maioria da região do Vale do Paraíba. Não são artesãs assim... a maioria delas tem condições sociais boas, estudaram, estão num momento de aposentadoria. Então, não é o artesão muito... mais vulnerável, né? Mais vulnerável. Mas, ainda assim, existem falhas. Por exemplo, elas têm muita dificuldade de comunicação, de apresentar o próprio trabalho, de falar sobre ele, de botar valor nesse trabalho. E eu abri a minha loja exatamente no segundo maior pico da pandemia, em maio de 2021. Exatamente por nós, e porque eu sou artesã também, a gente perdeu as feiras de rua, que eram nossa maior fonte de renda. E abrir essa loja foi como... Eu tinha uma certa facilidade na comunicação e eu falei, por que não a gente se juntar? Porque sozinha eu não vou conseguir abrir uma loja, eu fazia produtos em macramê, eu sozinha jamais vou conseguir manter e abrir uma loja, e eu acho que coletivamente a gente consegue fazer isso bem. Então, eu venho com esse trabalho há 1 ano e meio já. Eu queria entender com vocês também um ponto muito importante que você falou sobre como enriquecer essa comunicação entre o produtor e a comunidade. Então, eu estou aqui totalmente, estou assim, de antena ligada para aprender, porque esse é exatamente o meu trabalho. Hoje eu sou sozinha na loja, eu faço tudo, e eu sou essa ponte entre a artesã e a comunidade. A artesã que não quer aparecer no Instagram, a artesã que não sabe tirar uma foto do próprio produto, e a comunidade que está descobrindo todo dia, quando passa na frente da loja, que tem produto artesanal de Resende, que tem uma artesã lá que faz sapato, que tem uma artesã lá que faz cadernos costurados e bordados à mão. Um outro ponto que você falou, então eu queria entender um pouquinho sobre essa comunicação, você falou sobre sustentabilidade financeira, e esse é um dos pilares da loja. Ser sustentável emocionalmente na produção, que tem que ser saudável, ser sustentável em recursos, porque lá todo mundo tenta, de certa forma, produzir o seu produto através de recursos que sejam sustentáveis e saiba de onde vem, e também financeiramente, porque a artesã que não mantém o seu trabalho financeiro, a conta não fecha, né? A gente culturalmente não é educado financeiramente no Brasil, a gente não sabe lidar com dinheiro, e a artesã não sabe precificar o seu produto, não sabe nem valorizar o seu produto. As pessoas pedem desconto
E eu tô lá o dia inteiro falando sobre, gente, isso aqui é feito na mão, demora 3 dias para fazer esse caderno. É por isso que ele custa R$100. Então, né? Então, esse ponto da sustentabilidade também é sobre essa mudança de chave, de entender que se o negócio não for viável financeiramente, ele não vai perdurar. E a gente quer que essas artesãs, foi até uma frase que eu falei com uma delas, eu quero que você queira fazer muito essa peça. Eu quero que você queira fazer várias vezes essa bolsa. Então, quanto você tem que cobrar para querer fazer ela várias vezes? Porque se você não ganhar nada, você vai fazer 10, 20 e daqui a pouco você não vai querer fazer mais, né? Eu quero que você desenvolva o seu produto. Então, o meu trabalho é sobre isso e eu quero entender essa questão um pouquinho mais da comunicação e também da sustentabilidade financeira de vocês. Eu acho que o seu ponto está o santo grau do mercado artesão, assim, infelizmente, né? Tanto do pequeno produtor de alimentos ou qualquer outra coisa que ele vai produzir ali. A gente tem uma desconexão total, né? Infelizmente, entre o pequeno produtor e a galera que tem poder aquisitivo para comprar aquilo de algum jeito, assim. Então, acho que esse é o desafio, assim. Eu acho muito difícil da gente conseguir imputar no pequeno produtor algo que a gente acha que é importante para ele. Eu acho que isso é uma coisa que ele vai ter que entender, ele vai ter que navegar, e ele vai ter que olhar as oportunidades, né? Tem uma história que a gente conta muito lá em casa, que a gente teve uma superprodução de figos uma época lá na fazenda. A gente colheu tal, e eu falei, putz, eu vou levar na dona Terezinha, que ela é muito boa de fazer doce de figo. Aí eu levei para ela, e ela fez o doce todo, deu uma coisa específica no doce que ele fermentou, então não era uma coisa que ela queria, mas eu falei assim, nossa, mas isso é muito legal, a gente consegue capitalizar desse jeito, fazer assim e tal. A gente foi e vendeu todo o doce dela. E aí eu fui para a dona Terezinha de novo e falei, dona Terezinha, eu queria fazer o dobro, porque eu acho que a galera vai comprar. Aí ela falou, não, mas não estou afim, cara. Vou dar muito trabalho. Assim, não, dona Terezinha, mas a gente vende embalagem menor e faz assim, a gente vende pelo dobro do preço. Não, mas, gente, eu vou ter que... No final de semana, meu filho vem aí, não estou... E eu acho que hoje o nosso formato lá está muito de conseguir enxergar oportunidades com os produtores, mas essa oportunidade é no nosso olho. E aí, a gente, através dessa oportunidade, da gente conseguir comprar coisa dele e aos poucos ir vendo essa mudança. Com o Nelson, que é esse parceiro nosso que faz grãos para a gente lá, ele faz um trabalho muito bonito, tudo orgânico, antigo, do processo tradicional, policultura, coisas que não existem mais, que tem moinho de pedra. Então, assim, e o cara estava indo para um lugar completamente convencional, porque era onde ele queria respirar um pouco, assim, porque ele sabia se não é só fazer o que ele quer, porque não tinha saída para aquilo. E ao momento que ele viu que a gente estava dando olho para algo que ele queria, ele começou a colocar muito esforço dentro daquilo. E assim, as pessoas perguntam, né, tipo, porque a gente tem lá o fubá do Nerso, tem a polenta deusa, tem a mandioca Saldemos, que são produtos que a gente fez pro Nelson, que não são nossos, assim, por mais que foi a gente que fez a embalagem, que não sei o que lá, é do Nelson aquilo. E as pessoas falam, nossa, e o Nelson viu aquilo e curtiu e tal. Eu falei assim, eu nem mostrei pro Nelson essa embalagem, porque ele nem vai entender a embalagem. Ele fala, putz, mas você está mandando um saquinho craft? Não, mas esse saquinho é feio, né? Tem que ser outra coisa e tal. Mas eu faço isso porque eu sei que é o que o nosso público quer. Então, a minha conexão com o Nelson é muito de capitalizar algo, na tradução que eu falei para vocês, né? De entender como que eu entendo esse nicho, como eu sei que eu consigo entregar produtos lá que aquele nicho vai querer, e como que eu consigo dialogar isso com o Nelson de um jeito que ele tenha oportunidade e ele queira fazer aquilo. A comunicação é muito difícil. Infelizmente, eu não sei se é o que você vai querer ouvir agora, mas talvez você vai ter que fazer comunicação para essas pessoas, porque não vão ser elas que vão fazer. Se é para o nicho que você quer fazer. Se você quer ter uma foto super bem tirada, com um título em cima, que é muito legal, que tem uma diferença, você está falando com o seu público. E talvez a pessoa que você está comprando o produto, ele não vai ter a linguagem específica para o seu público entender a beleza do que é. Talvez o público chegue na tua loja e ache legal, porque você já meio que colocou num frame a coisa, né? Você colocou numa moldura de um formato que as pessoas, no seu dia a dia, tão corrido, tão do nosso momento... A gente vive, infelizmente, num mercado de consumo absurdo, que os nossos clientes querem consumir o que eles acham que é legal. Eles têm muito pouca, talvez aqui seja uma exceção, assim, mas no dia a dia mesmo da venda,
cara, as pessoas estão muito pouco com a antena ligada para ver, nossa, peraí, nessa loja que não tem nada, talvez, que eu acho legal, tem isso aqui, que pode ter tal coisa. Então, acho que esse trabalho de tradução é muito importante, assim. Eu acho que cada vez mais, com as pessoas saindo da cidade, indo para o rural, estando em um ambiente que não tinha aquilo, é uma oportunidade de negócio mesmo, né? Talvez eu possa só agregar, eu super entendo a sua dor, eu super acompanho esse movimento das mulheres artesãs pelo Brasil, como jornalista eu sempre tive esse olhar, e elas não se reconhecem mesmo como artistas, né? Porque muitas vezes na comunidade onde elas estão inseridas, aquilo é feito como um sustento, é uma profissão, todo mundo faz a mesma coisa e ela não consegue. E aí a gente precisa fomentar, que é muito que a gente faz lá na Refazenda, os artesãos ao redor, a gente celebra, a gente divulga, a gente tem na nossa rede influenciadores, pessoas com grande alcance, que acabam se encantando, a gente faz essa ponte. Mas talvez o que eu possa contribuir para você pensar, se cabe na sua lógica, é a tal história. Você sozinha, você é mais frágil. Você vai enfrentar todas essas dificuldades que você narrou, e elas são grandes, e elas te impedem, né, de crescer, de levar adiante. E aí a experiência que a gente tem na Refazenda é toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, que a gente está sentindo que a gente não consegue, a gente entra numa rede de coletivos. Talvez coletivamente, você se unindo com outras pessoas, procurar entrar numa rede que tenha esse seu olhar. A gente tem na Refazenda, por exemplo, esse vídeo que vocês fizeram, tudo, a gente não tem os recursos para isso, né? A gente fecha as contas ali, todo o nosso capital é reinvestido para trazer mais pessoas, tudo que a gente tem vem de rede. A rede é uma coisa muito potente. Então, tentar se conectar com pessoas, por exemplo, profissionais da comunicação, que tenham esse olhar que você tem, de amor, que entendam a importância, entrar em coletivos e pedir ajuda. As pessoas podem doar muito do que a gente consegue. Aquele vídeo que vocês viram, o drone, é de um grande diretor de televisão brasileira, que é um amigo nosso, foi lá um dia para doar, para fazer essas imagens para a gente. Esse vídeo foi editado na França por um grande montador brasileiro premiado, Sandro Dourado, que nunca foi à Refazenda, mas conhece, apoia, tem esses valores dentro dele, e falou, eu edito para vocês. É fácil? Não, não é fácil. O vídeo não chegou no nosso aniversário. Nosso aniversário de um ano ele chegou só depois, porque as pessoas, dentro dessa lógica, elas doam o quanto elas podem doar no tempo delas. Mas pedir ajuda para alguém fazer ali, você quer fazer um Instagram mais trabalhado, um foco, você pode dar uma mentoria, entende? Em rede, quando você atua no coletivo, as pessoas vão agregando e você consegue alcançar coisas que você individualmente vai ser muito difícil. Então, eu não sei se isso é viável no seu caminho, mas fica de sugestão. A gente tem como certeza, assim, o futuro é cada vez mais coletivo. E quem não for por afinidade, vai acabar indo por necessidade. Porque a gente só consegue fazer coisas muito incríveis com muita gente. É difícil, é muito pesado para uma pessoa sozinha. Tem alguém ali em cima? Olá, gente, bom dia. Bom dia. Eu queria entender um pouquinho de vocês como que foi a transição assim desse processo, né, de sair ali da publicidade, do jornalismo, da capital, da loucura da cidade grande, e a busca dessa essência, né? Assim, eu sei que não é um processo fácil, né? Principalmente, eu acho que a gente largar a zona de conforto é muito difícil. E eu acho que nesse projeto lindo de vocês dois, é isso que vocês fizeram, e hoje a gente tem essa perspectiva do processo, né, e o tanto que é lindo o projeto, mas eu sei que tem muitas dificuldades aí, dos apegos e desapegos. Então, eu queria entender um pouquinho como que foi a fase transitória de vocês, assim, financeiramente, emocionalmente, como que foram os desapegos.
Começar, Paulo, pode ir? No caso da Refazenda, como ela é esse coletivo que a gente roda temporariamente, essa dicotomia, assim, essa polarização, a cidade e a roça, eu entendo, a gente celebra muito a roça, a gente tem o Roça Office, que depois eu vou até mostrar aqui o vídeo para vocês, mas essa polarização ela não existe. A gente pode cultivar dentro da gente, da casa da gente, e todos esses valores que a gente viu nesse vídeo, que é ambientado na Refazenda, e eu acho que esse é o grande desafio, porque nem todo mundo... E não faz sentido. O mundo não vai parar e todo mundo vai para o campo. Todo mundo pode ter o privilégio, porque é um privilégio, né? Você poder ir e fazer essa escolha. E aí, como é que a gente mantém o mundo sustentável no caos, na dificuldade, na cidade? Mas sobre essa jornada de transição, é muito sobre virar a chave no seu coração, na sua alma. Quando você vira essa chave, o seu olhar começa naturalmente, gente. Não é uma coisa que você vai acordar e seguir, sabe? Eu aqui até... A Yentl está aí? Ela saiu, né? A Yentl, que é a companheira do Paulo, eles têm alguns TEDs, e uma vez eu vi um TED de vocês que ela falava uma frase que ecoou dentro de mim de tal maneira, porque eu estava nesse processo de transição. Eu não sabia. Eu tinha uma angústia dentro de mim muito grande, e eu não sabia nem de onde aquilo estava vindo. E aí, quando a gente ouve essas frases, assim, que a gente fala, nossa, eu ouvi uma frase que mudou minha vida, é muito porque essas coisas já estavam dentro de você, e a frase só cristalizou. Ou ela resumiu muito bem, ou ela cabe num Twitter muito legal, mas ela ecoou aquilo que já estava dentro de você. E num TED de vocês, a Yentl falava sobre a lógica da natureza, sobre como a tecnologia da natureza, como ela é eficiente, como ela é abundante. E ela dá um exemplo que eu sempre falo nas palestras que eu falo, como diz a Yentl da Lá no Alto, ela falava que se nós tivéssemos, como humanidade, como sociedade, optado pela lógica da natureza, é a lógica da abundância, não é a lógica da escassez. A lógica da escassez nos deixa doentes, porque a gente começa a ficar, tudo que você quer ou é caro, você começa a querer coisas que você nem precisa, porque alguém diz que aquilo é escasso e aquilo vai te dar um valor, um status, tudo isso. E aí ela falava, Paulo, eu adoro quando ela fala no TED dela, que ela fala que, gente, nessa lógica da abundância da natureza, uma galinha põe de 300 a 365 ovos por ano. Uma abóbora tem mais de 300 sementes. Se nós, como sociedade, humanidade, tivéssemos adaptado, nos acoplado a esta lógica de mundo, a gente comprava um iPhone, no ano seguinte a gente tinha 15. E aí essa frase que faz... As pessoas sempre riem nesse momento, mas é muito sobre isso, sabe? E quando ela falou isso bateu dentro de mim, eu falei, eu entendi, eu sei o que está me angustiando, é eu olhar para esse mar de desperdício. Eu já vinha nesse olhar, né? Junto com outras pessoas, com o Nelsinho, com a Pati Durães, com a Aninha Soares, todas as pessoas que fazem ali, começaram, e hoje em dia a Refazenda tem muito mais gente, mas tinha uma lógica. Eu era diretora de uma grande revista, a revista Cláudia, a maior revista feminina. Até o ano passado eu fui diretora dessa revista. E eu recebia aquilo que eu sei que é o sonho de muita gente, um mar de recebidos. Sabe o que é recebidos? Que você fica ganhando os produtos que as pessoas vão fazendo. E como era uma revista de grande alcance, um grande veículo, a minha casa não cabia. Assim, as coisas se acumulavam, eu doava tudo que eu ganhava. E ainda assim chegava mais. E eu olhava aquilo, e aí marcas e produtos se dizendo sustentáveis, mandando umas embalagens que vinham, um monte de coisa. E aí isso estava me angustiando e eu não sabia. E aí foi a minha transição, quando eu entendi. Eu falei assim, eu não tenho mais energia para esse mundo, para esse capitalismo. Eu não tenho mais energia. E eu sempre trabalhei em grandes veículos, então eu sempre usei o meu espaço lá dentro, o que eu podia fazer dentro de grandes estruturas corporativas para tentar levar. Na minha carreira de jornalista, eu cobri guerras, eu sempre tive olhar social, eu sempre fiz pautas sociais, as minhas séries sempre foram tudo sobre isso. Então,
a transição ela se dá aos poucos, sabe? Ela vai de pouquinho, pouquinho, pouquinho. E aí, quando ela começa a acontecer dentro de você, você vai naturalmente se agregando. É um processo natural. Seu olhar começa a você a prestar mais atenção em coisas que ecoam dentro do seu coração. E aí, quando você vê, você já mudou e você nem sabe. Aí vem alguma coisa que você fala, é isso. E aí é natural essa transição. Mas, assim, para todo mundo que não tem esse privilégio, o meu ponto, só para finalizar, é realmente esse. A sustentabilidade está no nosso coração. Quando a gente vira o olhar, a gente muda. A gente muda as coisas dentro da nossa casa, a gente muda essa lógica de querer coisas que são excesso e que não fazem a menor falta. É muito sobre isso. Eu tenho uma visão mais pessimista um pouco, assim. Eu sou distópica, mas eu sou a pessoa mais esperançosa do mundo. Um bate, outro sopra, gente. Quando a gente mudou para lá, e foi 2014, né? A gente achou que a gente, cara, descobriu uma lógica do mundo, assim. Tipo, cara, como eu falei, né? Produzir menos lixo, a gente trabalha muito mais, de um jeito mais legal. Uma coisa que aconteceu quando a gente foi para lá, que a gente foi trabalhar principalmente no privilégio de ser à distância, ou seja, a gente continuou com o nosso estúdio, né? Foi que a gente começou a gastar muito menos dinheiro, só por ter lá. A gente estava brincando que a gente veio, né, cortou Minas pelo coração ali, para chegar até aqui, e a gente passava nas cidadezinhas bem pequenininhas, e aí a gente parou num lugarzinho para comprar alguma coisa, assim. E aí a gente falou assim, eu comprei 4 pães de queijo, 2 pães, tal, não sei o que lá, uma água. Quanto você acha que deu? Eu falei, sei lá, uns R$20. Ela falou, deu 8. Eu falei, nossa, é mais barato ainda do que onde a gente está, né? Então, ao economizar, ao gastar menos, aconteceu uma coisa muito mágica lá, foi que assim, eu não preciso mais pegar a quantidade de trabalho que eu precisava quando eu estava na cidade. Então, quando eu estava na cidade, eu tinha que correr, porque eu tinha um custo de vida mais alto, e todo mês era a conta vindo e aquela coisa acontecendo. Ao poder escolher qual trabalho a gente podia pegar, muda muito a perspectiva do que é o trabalho para a gente. A gente começou a pegar os trabalhos que a gente achava mais legal. Ou a gente começou a pegar trabalho que talvez não dava tanto dinheiro, mas era muito legal de pegar. O que era muito difícil, talvez, quando a gente estava na cidade. E essa mudança, ela, no início, para a gente, quando a gente estava lá, a gente achava que era para todo mundo. E hoje é muito claro para a gente que, assim, cara, cada um vai se adaptar num ambiente diferente. O ambiente que a gente está lá, ele envolve um pacote de problemas e prazeres que é o que a gente aceita ter. Então, é muito lindo, a gente compartilha o que a gente faz lá no Instagram, a galera fala, nossa, que maravilhoso, quero ir para aí. A gente recebeu muita gente, principalmente com voluntariados ou agora nas cabanas e tal. Muita gente vai, e com os voluntariados é muito louco, a impressão que a gente tinha é que a galera chegava com um olhar que, tipo, isso aqui é o paraíso, e não acreditava o tanto de trabalho que dava para fazer aquilo, assim. É muito trampo. Eu brinco que hoje o meu trabalho principal lá é solucionar problemas. É o que mais acontece. Então, tipo, é um dia que a água acaba de madrugada, você vai ter que vai lá, colocar a bota, subir morro acima, com medo de estar no meio da floresta lá com o negócio, e vai ter que fazer. E é muito legal porque, assim, é uma coisa que a gente busca. É um lugar que a gente quer estar. E não é para todo mundo. Talvez uma pessoa se encaixe mais em outro ambiente. E acho que vai muito mais do que você está procurando mesmo, assim. Se é sair da cidade, eu acho que só por estar aqui, talvez você já tenha o privilégio de ter um tipo de trabalho que possibilite algo desse tipo. Cara, imagine, sei lá, você ser dentista. Imagina você ser caixa do banco. Como que é essa necessidade de sair da cidade? Como fazer isso? Eu acho que a gente já sai vários passos na frente, mas aí impacta muito o que é o conforto. Muita gente não... Eu brinco que meus amigos de publicidade, eles usam um tipo de roupa que só funciona dentro do ar-condicionado. Eles saem da casa deles com ar-condicionado, entram num Uber com ar-condicionado, chegam na agência com ar-condicionado. Se você pegar aquela pessoa e transplantar ele para onde a gente mora, ele não dura 15 minutos no sol. Né? Tipo, maravilhoso. Eu tô com a calça aqui que eu nem tiro mais a calça. Eu tô, sei lá, quanto tempo com ela aqui, porque tipo, eu sei que eu tirar essa calça, fazer tal coisa, eu vou sujar ela depois, e tudo isso aqui lá e tal. Então eu curto esse estilo meio manchado aqui, porque
é o sistema que eu consigo otimizar no meu dia a dia lá. Ele não funciona de outro jeito, sabe? Né? Eu fiquei 2 anos aqui na pandemia e meus sapatos brancos todos já eram, estão todos marrons. Eu não compro mais, impossível. Só essa sandalinha aqui que é de couro dá para limpar. Mas acho que isso é um ponto muito louco, assim, porque, cara, a gente, infelizmente, nosso nicho aqui, ele é muito, muito, muito consumo, né? E aí, cara, a gente fica pensando que, tipo, legal ter tal tipo de roupa, porque agora a moda é pochete de lado, e aí eu vou comprar uma que tem o tal estilo, e aí o sapato que eu vi, o meu amigo que está comprando, que usa, que é o sapato branco, que funciona em tal característica e tal, assim. E o que a gente mais aprendeu lá é o quanto que isso é no nosso caso, eu não estou querendo generalizar, mas no nosso caso acaba sendo um desperdício de esforço, né? Então, cara, essa botina eu coloquei porque eu estou vindo para a cidade. Né? Lá eu tenho o meu Crocs, que eu uso em todos os lugares, né? Tipo, eu entro na queijaria de Crocs, sai de não sei o que lá, vou no pasto, vai não sei o que lá. Tem uma bota 7 léguas lá, que é quando está chovendo, que é o que a gente vai usar e tudo. E aí tem uma coisa muito legal, que assim, o caipira, ele é o máximo do anticapitalismo, né? E é muito louco como a gente enxergou o caipira como o excluído, o não foco, o atrasado. Mas se você olha o caipira como... Cara, ele tem um relógio que ele tem há 40 anos. Ele tem uma bota que ele troca a cada 2 anos. Ele usa a camiseta dele de tal jeito. Isso... Por que ele faz isso? Porque, cara, é tanto esforço que o cara tem o dia inteiro que se ele dispersar esforço com essas coisas, ele não consegue estar naquele ambiente que ele está. E acho que esse é um desafio, assim. Ir para o rural e... Existem vários jeitos de ir para o rural, né? Você pode ir para o rural, igual no começo a gente foi, que era trabalhar à distância, talvez sem ter uma necessidade de produção e tal, mas a produção, o fazer, era muito que atraía a gente. Assim. E o fazer demanda muito, muito, muito esforço. A gente está... e esse é o desafio com a gente lá. Tipo, cara, o que a galera que mora com a gente, que são os produtos que a gente faz, o que a gente acredita. E tudo dá esforço. Eu estou lá um dia, eu tenho que falar com o meu vizinho, putz, fez uma estrada, que cortou a cerca e que, cara, a vaca foi para outro lugar e caiu no buraco. E é isso, tipo, ou foi para o brejo, né, literalmente. E me vai tirar 6 horas do meu dia para eu tirar a vaca do buraco, o risco da vaca morrer e a vaca, tipo, vai dar leite para a gente, que está no nosso plano de negócio, que muda tal coisa. Então, assim, é o dia inteiro solucionando problemas, assim. Mas é uma coisa que eu particularmente, eu curto muito fazer. É uma coisa que, para mim, é muito dinâmica. Eu curto ver o todo, de ver aqui, ali, mas a gente está na luta, assim. Não é uma tentativa de jogar banho de água fria, né? De mostrar, mas eu acho que a gente vem de um lugar onde é muito contado só o que é bonito, assim. E por mais que a gente tente fazer um Instagram bonito, a gente tenta também falar assim, peraí, mas o que tem de fora nisso, assim? Como que a gente consegue estar nesse lugar mostrando também sobre as dificuldades, né? É exatamente isso. Só que assim, você vai aprender coisas estando lá que você nem imaginaria que seria perrengue para você. E talvez isso seja inegociável para você ficar lá. Eu acho que é isso que é. Cada um tem um negociável aqui. Eu não posso achar que, tipo, eu tô lá, eu sou melhor porque eu estou conseguindo fazer isso. Não é um campeonato, né? Mas existem negociáveis, né? Tipo, eu acho hoje na nossa cultura muito mais complexo fazer isso sendo uma mulher solteira, por exemplo. Não porque eu tenho a visão machista da coisa, não, mas porque estamos numa estrutura que é muito mais complexo. Como assim, a gente é um casal. Eu com a Ieto, a gente troca muito. A gente passou lá 3 meses sem internet. Imagina, tipo, que estava eu em casa com ela de noite, e a Ieto tipo, virava, quem dessa revista você gostaria de ser? A gente começa a criar umas perguntas que, tipo, vamos criar coisas aqui. Mundo lúdico, né? mas é isso, assim. Então, estar em casal, né? Acho que foi uma coisa que ajudou muito a gente estar nesse primeiro baque de estar lá.
A gente tem uma funcionária nossa, Babi, que é, putz, muito legal. Palpa toda a obra, está ali, é parte do nosso processo. A gente não seria quem a gente é sem ela. E ela é solteira e morando lá, entendeu? Tipo, eu falo assim, cara, Babi, você é bruta. Porque existe todo um outro complexo para assumir essa bronca. E é um pacote de problema. Talvez ela hoje consiga, não sei por quanto tempo. Eu brinco que eu estou lá sempre tentando fazer um match dela com alguém. Porque eu falei, cara, eu não quero que a Babi vá embora. Eu preciso colocar alguém dentro da casa da Babi para ela estar ali tranquila e tal, assim, porque o Tinder de Catuçaba não funciona, né? Não existe parâmetro ali, assim. Mas eu acho que é isso, cada um tem sua realidade. Eu acho que o que eu posso passar para vocês só que é assim, o ambiente define a gente. Eu acho que a gente ter saído e ido para lá, aquele ambiente muda e molda a gente, assim, de uma maneira muito legal. E isso trouxe para a gente muita essência, muitas raízes, muito comprometimento com o lugar que a gente está. Que a gente via a gente na cidade nadando contra a maré, cara, que é isso, tipo, não adianta, por isso que eu sou pessimista, eu acho que a gente pode pensar em sustentabilidade na cidade, mas a cidade engole a gente num modelo que, cara, você vai parar o carro na rua, tem o morador de rua do seu lado, como que você colabora, que é a sua relação com aquilo, você vai fechar a chavinha que você não vai olhar para aquilo, vai passar reto, porque se você não fechar essa chavinha, você vai ver 30 outras pessoas e você não vai ter dia que te dê suporte para isso acontecer, ou você vai parar seu carro e vai estar um estacionamento que custa R$25. Então, assim, o ambiente te molda. Eu acho que tem pessoas que são mais adaptadas a estar numa cidade, tem pessoas que são mais adaptadas a estar em outro lugar, e eu acho que a gente encontrou o nosso lugar. Mas cada um tem o seu, né? Só para contribuir, quem está sentindo esse chamado de fazer alguma transição, não sei se vocês conhecem um podcast chamado Panela de Impressão, da Elaine de Azevedo. A Elaine, o podcast dela é A Comida como a Lente do Mundo, mas ela tem um episódio em que ela fala sobre esse movimento que foi chamado de neo-ruralismo, né, os neos-ruralistas, em que fala dos desafios, assim, muito sobre isso, do olhar de chegar e achar que vai transformar aquele lugar porque vai ensinar coisas incríveis e o lugar não quer nem está precisando de você, muito pelo contrário. Então, quem quiser escutar, ela tem um artigo também publicado no Le Diplomatique que viralizou bastante sobre neo-ruralismo. Elaine de Azevedo, Panela de Impressão. É muito gostoso de ouvir. Obrigada, mais alguém? Gente. Uma pergunta? Aqui embaixo. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma experiência nova, a primeira vez, né? Eu sou design de interiores. Eu morava, né, em Jacareí, no Vale do Paraíba, e meu marido aposentou e a gente comprou uma casa na mata em Ubatuba. E foi uma mudança muito grande, porque assim, eu sempre ia para a praia, para aquela coisa de curtir a praia, a natureza e ir embora. Quando a gente começou a morar dentro de uma mata, e dificuldade assim para a mão de obra, essa transição assim foi assim muito difícil. E a gente começou a construir, a gente não tinha mão de obra, então a gente tinha que acompanhar, porque estava dando tudo errado, a gente morando à distância e construindo. Então a gente resolveu fazer essa mudança. Foi muito difícil assim essa primeira vivência. Mas depois você começa a ver tanta coisa linda, tanta a natureza tão assim envolvente, e as dificuldades elas vão se tornando mais leves. Assim que você falou da água, né? A nossa água vem da cachoeira. Então, é muito comum entrar ar no cano e a gente tem que subir. Então, assim, o medo de cobra, né? Porque tem muita cobra lá, já apareceu várias cobras. E assim, a gente que tem medo de barata dentro da cidade, você tem que conviver com o desafio de você abrir a porta, ter um lagarto na sua varanda, ter uma cobra na sua varanda. Então, assim, é um ganho e o desafio da adaptação. Faz 1 ano e meio que eu estou lá. Então, eu vim nessa palestra, quando eu vi, eu falei, eu quero entender mais sobre essa sustentabilidade, porque é o que a gente está vivendo lá. Tentando, assim,
ter esse olhar, mudar a alimentação, mudar tudo, porque assim é muita diferença que dá da gente morar na cidade e começar a viver, né? Então, assim, hoje a gente mora lá com todos esses desafios e, assim, o que eu falo, a gente está sozinho, porque, assim, os vizinhos só é casa de veraneio. Então, assim, o fato da gente estar só, não ter mão de obra, a gente mesmo que tem que fazer. A gente que tem que limpar um quintal, a gente que tem que fazer coisas que a gente nunca foi acostumada, né? Então, assim, para mim está sendo uma experiência muito diferente. Assim, a gente mudou totalmente a nossa vida. Então, assim, é uma experiência muito maravilhosa, mas muito desafiadora. Assim, até pelos nossos medos, né? A gente enfrenta esse medo assim diariamente. Com as chuvas que dá, assim, lá é tudo mais intenso, né? Então é muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo a experiência de vocês, né? Porque eu também trabalhava com muitos clientes, com muitas coisas. Então eu saí de tudo. No começo não tinha internet também. Então a gente realmente fazer essa mudança é muito maravilhoso, mas é um desafio diário. Não, mas é legal, né? Porque a primeira pergunta que você fez foi o que a gente levou da nossa história para lá. E aí, talvez o que eu dê de dica é o que você não vai levar para lá. Porque eu acho que o que muito acontece é quando a gente está nessa querência de mudança, né? É que a gente cria um pacotinho como se, cara, isso aqui é o lugar, vai funcionar desse jeito, tal, vou comer melhor assim, nananana. Você cria todo um projeto e quando você chega lá, cara, não é aquele projeto. Porque você nunca treinou aquilo, você nunca fez aquilo, né? Então, a gente viu, durante a pandemia, muita gente indo para Catuçaba. Rolou esse boom, né, de sair da cidade para estar num lugar menos isolado. Muita gente com bastante privilégio, acho que essa é a palavra que eu estou repetindo bastante hoje, assim, porque é isso, né? Quem poderia sair da cidade naquele momento catastrófico que estava rolando, foi para o rural e foi para lá. E muita gente voltou. Porque vem com essa concepção de tipo, cara, é uma casa de final de semana, vai dar tudo certo, é como se você pegasse todo domingo e jogasse, todo dia da semana é domingo, né? E não é o que rola, assim. Acho que a gente viu muita gente chegando lá com uma força muito, muito grande de mudança, assim. Tipo, tem um casal lá que comprou, tem uma cachoeira lá, chamada Cachoeira do Chapéu, e que era uma cachoeira pública. Ou seja, era a cachoeira da vila. Todo mundo na vila ia para essa cachoeira quando estava verão, assim. E esse casal comprou a terra dessa cachoeira. Aí, quando eles compraram, eles foram lá em casa antes e tal, né? E eu tendo a conseguir ler facilmente os processos e perfis das pessoas, assim, né? E era uma pessoa muito que estava no perfil que a gente estava quando a gente tinha chegado lá em Catuçaba, assim. E aí eu falei assim, putz, cara, assim, eles não têm ideia o vespeiro que eles estão pegando na mão. Porque é tão complexo. A gente estava lá há 10 anos, e por mais que a gente tivesse poder aquisitivo para comprar aquela terra, por exemplo, que seja lá, que putz, tem uma cachoeira genial lá dentro e tal. Cara, como que você trabalha com a comunidade isso? Como que você vai falar para as pessoas não entrarem mais lá dentro do negócio? As pessoas que iam lá para limpar a cachoeira, vocês vão falar para elas não podem entrar mais? Tem uma capelinha ali, você vai falar para essa pessoa não pode mais entrar para rezar? E foi o que aconteceu. Eles entraram, fecharam a cachoeira, e aí começaram todo um processo e tal. A rotatividade de pessoas trabalhando lá foi tão gigante, tipo, as pessoas não davam uma semana. Porque vinha muito de uma ideia, esse casal específico, de o que é a construção, que tem que construir desse jeito, que tem que ser assim. Ou seja, o que a gente viu neles foi um processo muito de chegar lá com esse pacote completo e querer que seja executado igual você executa uma construção de uma casa em Pinheiros, em São Paulo. E simplesmente você não precisa falar com ninguém, você chega... Não, lá não é assim. E, ironicamente, esse pessoal abriu a cachoeira um dia, cobra agora R$40 para entrar lá e tal. Ninguém foi no primeiro dia. Porque eu sei lá de onde eles estavam esperando que viria público, né, para isso, assim, que a gente está super isolado. Mas ninguém foi e, sei lá, patologicamente, alguma coisa aconteceu, ela caiu e bateu a cabeça lá na cachoeira e foi internada. E está tudo bem com ela hoje e tal, mas bateu um trauma neles tão grande que eles saíram de lá. E a minha leitura que eu faço que louco, né? As pessoas vêm para Catuçaba achando que Catuçaba é frágil, que
é simplesmente aplicar o que a gente sabe da cidade, mas na verdade, cara, tipo, o que não falta ali é resiliência e entendimento de como viver naquele território. Então, acho que para todo mundo que está saindo da cidade e indo para lá, a minha provocação é que, tipo, realmente se adapte. Toda semente faz isso, né? Você pode pegar uma semente lá da Índia, você vai colocar aqui no Brasil, ela pode nascer? Pode. Mas a primeira coisa que ela vai fazer é uma interação com o meio que está ali, de entender quais são os nutrientes, o que ela tem para ceder, e se ela vai viver ali ou não vai. Mas a gente perde muito essa oportunidade no início de, cara, sim, você tem grana para fazer? Tem. Chega tranquilo, se adapte, e a partir disso, coloque as coisas que você tem, assim. Enfim. Só para contribuir também um pouquinho, que dialoga com o que o Paulo falou, o fundamental é a gente se conectar com o território onde a gente está, mas se conectar ouvindo eles, né? Então, aquela região de Ubatuba ali, que eu amo o litoral norte, eu sou uma carioca apaixonada pelo litoral norte, que é linda demais, a contribuição que eu acho que eu posso fazer é se conecte com o caiçara, com os povos originários dali. Eles têm todos os saberes. Eles vão chegar e vão dizer assim, moça, com essa planta aí, ninho de cobra. Mas a cobra adora ficar isso. A senhora plantou isso na porta da sua casa. Entende? Eles têm todos os saberes. Você não está sozinho. Os seus vizinhos podem não estar, né, que são de veraneio, mas os moradores locais sabem tudo. Sabem quando vai chover, sabem quando pode ter tromba d'água, sabem absolutamente tudo. E a riqueza você vai aprender tanto com eles, as comidas locais, as coisas locais, o jeito de fazer o peixe local, as plantas que podem contribuir ali, né, na sua alimentação locais, a sazonalidade, quem vai te dizer a hora em que a manga vai estar maravilhosa são eles. Então, essa conexão com o território, ela é fundamental, sem esse olhar colonizador, como o Paulo contou. É o contrário. E a gente também tem que ter uma troca, né? A gente vai para esses lugares, qual é o nosso legado? Que eu digo assim, com a comunidade e com eles. Tem que ser uma troca de verdade. Maravilhoso, né, gente? Bom, PL e Guta, hoje eu acho que nós tivemos uma grande troca aqui, né? Não só sobre o tema de sustentabilidade, mas de experiências de vida, que eu acho que isso é bem importante, né? Agradeço muito, muito, muito todos que ficaram aqui nos prestigiando. Curtam aí essa Semana Criativa, que é uma semana cheia de imersões, cheia de bate-papo bacana, palestras. Essa cidade está recheada de gente linda, elegante e sincera. Se conectem, né, com os moradores de Tiradentes, com o pequeno produtor de Tiradentes. Tem o Chico Doceiro, a terceira geração já de homens fazendo doce. Tem a quitanda da Rosana na caixa d'água. Tem tanta coisa maravilhosa, tem tanto artesão, tem tantas pessoas aqui incríveis, porque sustentabilidade é isso, é uma cadeia onde a gente apoia. E antes do Paulo só terminar, por favor, fiquem todos que a gente tem um presentinho da Refazenda para vocês. Vídeo. Gente, aqui é uma cidade de conexões, literalmente. Cada esquina que vocês passam aqui é uma história que vocês aprendem. É uma cidade que tem muita história local. Eu acho que isso já é algo muito precioso para a nossa vida, principalmente para nós que temos essa vida caótica de São Paulo, que não conseguimos ter uma conexão real com as pessoas. Então, aproveitem realmente essa semana em Tiradentes e vão nessa fluidez. O vídeo está pronto? Vou passar, se você puder passar, é o último videozinho, é só que está todo mundo convidado, viu? Mesmo quem trabalha, quiser trabalhar remoto, o Roça Office. E eu queria só pedir para vocês, quando acabar o videozinho, não saírem, que tem um presente especial de pequenos produtores de Cerro do Melo para todo mundo. Olha que coisa linda, gente. Só para encerrar. É curtinho, é 20 segundos, gente. É
É isso, gente. É o Roça Office, todo mundo convidado. Queria pedir ajuda para o pessoal da Refazenda fazer um outro convite. Nós temos muitos artistas que fazem parte desse coletivo, que vão para a Refazenda. Um deles é o Diego Armando. Ele é o Menino do Piauí. Esse é o Instagram dele, tá, gente? É um grande artista que está com uma exposição aqui. Está lá no Lugar Comum, né, das 10, que é bem pertinho ali, em frente à rodoviária. Inclusive, tem telas lindas lá pintadas na Refazenda. A gente teve um incêndio criminoso na Serra. A Serra da Conceição, onde a gente fica, foi muito, muito, muito atingida. Diego estava lá nessa época e refletiu um pouco as sensações dele, né? São telas lindas, acrílica com algodão cru. Então, está todo mundo convidado. A gente vai estar lá também para bater papo. Quem quiser saber mais sobre a Refazenda. A gente tem aqui uma frente avançada na Rua do Chafariz, é a nossa casa, a Casa da Refazenda. Quem quiser passar lá, inclusive para pegar a amora, gente, porque o pé de amora está uma loucura. Amora para calda de cheesecake, amora cru, amora para calda de bolo. Quem quiser passar é só entrar e pegar, literalmente, porque vai cair amora na cabeça. E é muito sobre sustentabilidade, é muito sobre não desperdiçar, né? É muito sobre a gente, tanta gente num país, tanta gente passando fome, e a gente deixar as frutas caírem, apodrecerem, é uma tristeza no coração. Então, está todo mundo convidado. Nos encontramos Lugar Comum, na exposição do Diego. E queria... Cadê? Só pedir aqui. Paulo, tem aqui uma cesta, muito obrigada, dos pequenos produtores. Karen, uma para você. Aqui, gente, é tudo aquilo que a gente conversou. Tem cachaça do seu Ziquinha, por favor, Paula. Tem cachaça do seu Ziquinha, tem a manteiga da Márcia, tem o queijo da Márcia, são todos amigos nossos, os pequenos produtores com quem a gente faz essa troca. Acho que tem iogurte aí também. Todos esses são pequenos produtores do Melo, que toda vez que a gente tem uma oportunidade de ser embaixadores dele, e aí as suas artesãs têm que ganhar esses embaixadores, pessoas que ocupem os espaços, ajudando a divulgar o trabalho delas. E, galera da Refazenda, para vocês, a gente tem... Quem consegue ajudar aqui com... Eu acho que lá fora, quando vocês saírem, eu acho que vocês vão receber. Paulo? Sabe, no Oscar, você tem 30 segundos, mas é rapidinho. O que vocês vão receber é só para contar a história. É um pedacinho pequeno de uma rapadura de mamão. A rapadura de mamão é feita por várias famílias da região. E quando a gente compra uma rapadura de mamão, a gente não está comprando só a produção daquela pessoa. Tem famílias em que a mãe não estudou porque tinha que ajudar na lida. A filha não estudou porque tinha que fazer o doce de mamão para vender, a rapadura. E, hoje em dia, com esse sustento da rapadura, a filha consegue estudar e fazer cursos. Então, comprar do pequeno é sobre isso. Obrigada. Oi. Tá ligado, Paulo? Não, tá? Não, só agradecer mesmo. É sempre bom trocar ideia, papos, sair aprendendo cada vez mais. A gente já fico pensando na estrada, né, com os 2 filhos no carro, mas é sempre um prazer. Quem quiser conhecer a gente, é só entrar Lano Alto no Instagram. A gente usa bastante o Instagram. Infelizmente, o Instagram está mudando muito nos últimos tempos, então está um processo de mudança nosso também, de entendimento quais serão os canais que a gente se conecta com os nossos clientes, assim. Mas a gente compartilha muito o que a gente faz lá, então quem quiser trocar ideia, chama na mensagem, a gente que responde tudo, então é bem pessoal, assim. Quem tiver dúvidas, estamos lá para ajudar. Beleza? Muito obrigada a todos e uma boa semana criativa.